Olá, novamente, né? Bom dia, né? Então, vamos para a parte 2. A aula da manhã, no primeiro dia de microbiologia, se dividiu em três partes. Então, a parte 1 foi o primeiro vídeo, apresentando o que seria a microbiologia, seu histórico e as teorias que favoreceram seu desenvolvimento. Aí, recomendo novamente dar uma aprofundada na leitura da apostila, no slide. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? E a parte 2 que nós temos aqui, que nós vamos trabalhar na parte 2, é algo interessante. Nós vamos trabalhar justamente dentro dessa linha da microbiologia, o que seria a célula, os tipos de célula. Para nós entender, porque já que micro-organismos são formados por células, então quais são os tipos de células? Quais são as formas de células? Então, nosso objetivo é identificar a célula como unidade comum a todos os seres vivos, bem como suas estruturas, consequentemente, os micro-organismos entram nessa parte aí, reconhecer o reino Monera, protista, plantae, animalia e fungi, ou seja, saber diferenciar os grupos de seres vivos para identificar quem são micro-organismos. E também identificar as características de cada um desses grupos, ok? É crucial identificar a característica de cada um deles para entender o comportamento dos seres vivos. Bem, esse é o nosso objetivo. O último objetivo aí do vídeo, ele se repete, uma pequena falha. Mas a célula, basicamente, o que seria a célula neste contexto? A célula pode ser definida como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Ou seja, todo ser vivo tem uma célula. Tem que ter pelo menos uma célula. Todo ser vivo, obrigatoriamente, tem que ter pelo menos uma célula. E dentro dessa célula, ela vai carregar as informações genéticas, que vai determinar seu funcionamento e a continuidade da espécie daquele ser vivo, ao longo da transmissão dessas informações genéticas no momento da divisão celular. Okay? E aí, as células obedecem uma teoria, chamada de teoria celular, a qual ela fala que todo ser vivo é formado por célula, obrigatoriamente para classificar. Para eu ter vida, eu tenho que ter uma célula. E aí, esses seres vivos vão se organizar em unicelulares, formar por uma única célula, ou multicelulares, formar por várias células. Nós somos multicelulares. Uma bactéria é um ser unicelular. Só depende, ela é formada por uma única célula, ok? Já nós somos multicelulares. E aí, essa teoria da celular que resultou nesse processo, ela é antiga. Se notar, no primeiro vídeo, nós falamos desse rapaz aqui, ó, esse inglês, Robert Hooke. Foi o primeiro a desenvolver o microscópio. Este também aqui, os dois grandes nomes, o holandês Leeuwenhoek, ele conseguiu criar um microscópio mais aperfeiçoado e resultou na formação, que descobriu chamar de amináculo, na época lá. Só que aí surgiu três grandes nomes que foram estudando com o avanço do microscópio este mundo que não era visto a olho nu. Um descobriu que todo ser vivo, todos os vegetais eram feitos por célula. O outro, os animais. E por fim, ele, o último comprovou que toda forma de vida é a partir de uma pré-existente. E aí deu origem à teoria celular. Segundo ela, a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, pois todos os seres vivos são constituídos por célula, com exceção dos vírus. O vírus aqui não é formado por célula. Só que os tipos de células não é só célula unicelular e multicelular, isso é apenas uma organização, uma classificação. E aí nós podemos ter células eucarióticas, procarióticas. É o que nós vamos trabalhar agora. Então, o que diferencia uma célula eucariótica de uma procariótica? Basicamente, é a presença ou ausência do núcleo. Se eu tenho um núcleo, eu tenho uma célula eucariótica. Se eu não tenho um núcleo, eu tenho células procarióticas. Logo, ganha-se uma grande importância. Se caso um determinado paciente chega apresentando uma infecção, eu não sei qual é o patógeno responsável
por aquela infecção, mas eu mando para o laboratório a análise do sangue do indivíduo e o laboratório já identifica de imediato, olha, o micro-organismo invasor, ele não tem núcleo, suas células. Se as suas células não têm núcleo, é uma célula procariótica, logo, é exclusivo das bactérias. Então, a infecção do paciente é bacteriana. Não, no laboratório identificou que o micro-organismo que está provocando a infecção, ele tem núcleo, suas células, são células nucleadas. Logo, ele já descarta, não é bactéria. Então, eu não vou ministrar antibiótico no paciente de imediato, já que não é bactéria. Eu vou utilizar uma outra droga mais eficiente, porque pode ser um protozoário, pode ser um fungo, por exemplo, que está provocando aquele problema no paciente. Então, basicamente, a célula, nós vamos ter esses dois grupos, a eucariota e a procariota. A eucariota e a procariota, qual a diferença? A ausência do núcleo. Eu só preciso do núcleo. Essa aqui não tem núcleo. Se o núcleo está aqui, essa aqui não tem núcleo. O nucleóide, o que é o nucleóide, professor? O nucleóide é o DNA cromossômico da bactéria disperso no citoplasma. O DNA cromossômico dos células eucarióticas está aqui dentro do núcleo. Essa estrutura aqui é onde está o RNA. Vamos ter o nosso RNA, também é responsável. Aí nós percebemos algo muito interessante. As duas células em comum aqui têm algo interessante. Tanto a eucariota como a procariota têm o que em comum? Membrana plasmática. Tanto uma como a outra tem membrana plasmática. Citoplasma, todas têm. Então, membrana plasmática e citoplasma, todas as células têm. O núcleo não tem. Isso aí é o núcleo que nem todas as células têm, só apenas a eucariótica. Ok? Lembrando que a membrana plasmática é o que vai separar a célula do mundo externo. E ela vai ter um controle do que entra e do que sai. Que dá uma característica chamada de permeabilidade seletiva. Ou seja, basicamente, que é uma estrutura complexa, ela controla o que entra e o que sai. Mas ela é formada pelo quê? Ela é formada por uma bicamada de fosfolipídica, que são esses fosfolipídios aqui, formada por proteínas, que vão ser classificadas proteínas integrais e periféricas. Além disso, eu vou ter outras estruturas associadas a essa membrana plasmática, também tem o colesterol, que é um lipídio. Eu vou ter glicoproteínas, que vão funcionar como proteínas sinalizadoras para a membrana plasmática. Então, basicamente, você percebe que a membrana plasmática é só formada por proteína e lipídios. Então, a composição básica dela é proteína e lipídio. Outro detalhe importante, o microscópio lá desenvolvido, que foi apresentado no primeiro vídeo, microscópio óptico, você não consegue ver a membrana plasmática, esses detalhes. Só a partir do microscópio eletrônico. Quando você visualiza no microscópio óptico, você vê uma linha, como fosse aqui essa imagem, circulando a célula, só uma linha. Você não consegue ver nitidamente estes detalhes. Okay? No microscópio óptico, não é possível visualizar a membrana plasmática nos seus mínimos detalhes. Já o citoplasma é a região dentro da membrana plasmática que tem um fluido chamado citossol, onde vai estar disperso diversas estruturas, chamadas de organelas celulares, que vão controlar a célula. Então, quando nós pegamos uma célula mais complexa, que é a eucariótica, você percebe que dentro do citoplasma eu tenho um diverso mundo. Lembrando que aqui eu tenho um núcleo, a célula eucariótica, só que aí eu tenho lisossomas. Isso aqui é responsável pela digestão intracelular. Eu tenho a mitocôndria, que eu vou utilizar para produção de energia. Eu tenho o retículo endoplasmático liso, que é responsável por produção de sintetizar lipídios. Eu tenho ribossomas, que é responsável por produção de proteína. Aqui eu tenho o aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi,
responsável pela secreção celular. Eu tenho um retículo rugoso, devido à presença de ribossomos na sua superfície, ele chama-se rugoso, e a função dele é proteína, ele vai sintetizar proteína também, ok? Claro que a nossa microbiologia, o objetivo da microbiologia não é você entender todas as organelas, é só para você saber. Célula procariótica tem núcleo, célula eucariótica. A célula procariótica não tem núcleo, já a célula eucariótica tem núcleo. Então, porque a partir disso aí você vai compreender como é que está a vida, como foi que surgiu a vida. Então, a vida segue um princípio da evolução. Você tem que partir da evolução. Então, a primeira forma de vida são as células procarióticas. São organismos sem núcleo nas suas células, que entram as bactérias, arqueobactérias, formando o reino Monera. Todos os organismos unicelular. Aí surgiu que a célula eucariótica, um núcleo. Então, deu origem ao reino protista, protozoários, que também deu origem às algas, também eucarióticas, que poderão ser unicelular ou multicelular. A partir deste grupo de células eucarióticas do reino protista, surgiu o quê? As plantas, derivando das algas, deu origem a plantas, seres multicelulares eucarióticos. Alguns protozoários deu origem aos fungos, também eucarióticos, e também deu origem à evolução aos animais, nosso grupo, multicelulares eucarióticos. Lembrando que essa classificação que eu apresentei anteriormente no vídeo, ela é da década de 60, final da década de 60, iniciando a década de 70, quando chegaram a um consenso. Quais seriam os 5 reinos de seres vivos? Então, foi uma classificação que ela utilizou como princípio a alimentação, além da organização solar. Então, eles pegaram a organização solar, principalmente a nutrição, e formou os 5 reinos: Monera, Protista, Plantae, Animalia e Fungi. Ok? E aí, para vocês, para nós da microbiologia, um dos reinos mais importantes é o reino Monera. Por que, professor, o reino Monera é importante? Porque eles são formados por células procariontes, células sem núcleo, e quem está dentro deste reino são as bactérias, são formadas, o seu principal representante, são as bactérias, são esses organismos aqui, que são causadores de doença, na maioria dos casos. Poderão ter nutrição autotrófica, que aí entra aquele detalhe que nem toda bactéria é malvada, provoca doença, porque tem bactéria autotrófica, que produz seu próprio alimento. Então, não vai precisar parasitar um organismo humano. Só que as bactérias heterotróficas, as heterotróficas, sim. Como elas não conseguem produzir seu próprio alimento, elas veem o ser humano, nós, como uma fonte de alimento. E acaba provocando a doença. Ok? Então, o reino Monera associa as bactérias, todas são unicelulares procariontes. E aí vem um segundo reino, também muito importante, que é o reino protista. Só que este reino há um pequeno detalhe, ele é formado por 2 grupos divergentes. Eu tenho protozoários aqui, protozoários, organismos unicelulares, heterotróficos, protozoários, organismo unicelular heterotrófico, mais eucariótico, ao contrário das bactérias, este aqui é eucariótico, ok? E nós temos as algas, que é um grupo que pode ser multicelular ou unicelular. Então, uma divergência. Só que as algas são autotróficas, elas produzem seu próprio alimento. Então, não precisam parasitar, ter uma relação de parasita. Não precisa parasitar um outro ser vivo. Só uma alga que tem um interesse específico. As dinoflageladas são algas unicelulares que elas param de ter nutrição autotrófica para ter nutrição heterotrófica.
mas aí ela vai liberar uma toxina para absorver o alimento da água, provocando um fenômeno chamado de maré vermelha. A água fica com coloração vermelha, que vai intoxicar peixes, crustáceos e principalmente as pessoas que se alimentam de crustáceos contaminadas com maré vermelha desenvolvem uma infecção alimentar devido à toxina da alga, ok? Já os protozoários, todos são heterotróficos e também causam doenças nos seres humanos, já que eles têm que procurar alimento e acabam encontrando em nós uma fonte de alimento. Reino fúngio é um dos maiores reinos em biodiversidade. Eles superam plantas. Por incrível que pareça, os fungos têm uma quantidade tão grande que eles superam as plantas em quantidade. Tem mais fungos do que planta. Ok? E aí os fungos, eles poderão ser unicelular ou multicelular. Ou seja, unicelular ou multicelular. E aí eucariontes heterotróficos. Ok? Como, por exemplo, bolores, cogumelos, leveiros. Ok? E, por fim, nós temos o reino plantar. As plantas não é um foco da microbiologia básica, que é aplicada à medicina, principalmente para vocês. A planta só ganha interesse quando é a microbiologia aplicada. Da aplicada, é sim que as plantas ganham interesse para a microbiologia, mas se for a microbiologia básica, que é o que nós estamos estudando, ela não é vista, as plantas. Mas as plantas é um grupo multicelular autotrófico que produz seu próprio alimento. Já o reino animalia, ou metazoa, é de interesse da microbiologia porque os micro-organismos atacam os animais, como nós somos animais. Porque nós somos multicelulares, eucariontes e heterotróficos também, né? Nós conseguimos produzir nosso próprio alimento. E também acabamos servindo de alimentos para micro-organismos, ok? E aí, a microbiologia, dentro destes reinos, ela tem algumas espécies de interesse, como, por exemplo, protozoários, as algas unicelulares, bactérias, fungos, também está aqui mencionado. Mas tem um grupo que é intermediário, vírus. Ele é um limite entre a vida e a não vida. É um elo perdido da evolução. Mas hoje nós sabemos como o vírus é importante, porque ele provocou uma pandemia que parou o mundo. Ou seja, a última pandemia foi a gripe espanhola, século XX, final do século XX. Então, nunca imaginava que agora, em pleno século XXI, com todo o avanço da ciência, medicina e tudo mais, isso foi comportar uma pandemia que surgiu lá no final do século XIX para o século XX. Jamais pensaria que ia passar tal situação. Mas um vírus é um ser, é uma entidade biológica formada por ácido nucleico, RNA ou DNA. Algumas exceções é formada pelos dois materiais, DNA e RNA, chamados megalovírus. Tem os dois. E proteína. Então, o vírus é bem simples. E aí nós percebemos que, pela teoria da celular moderna, todos os seres vivos são formados por célula. E a célula é a unidade morfológica fisiológica dos seres vivos. E todas as células surgem de uma pré-existente. E é a menor unidade da vida. Vírus é um ser acelular. Por quê? Não tem membrana plasmática. Para eu ter membrana plasmática, eu preciso de quê? Proteína, lipídios. Proteína e lipídios. Vírus só tem o quê? Ácido nucleico e proteína. Logo, esses dois materiais não conseguem formar uma membrana plasmática. Vírus também não tem um citoplasma, que é comum para qualquer célula. Já deixa ele ser uma celular. Outra coisa, ele é um parasita, ou seja, ele precisa de uma outra forma de vida para continuar a sua multiplicação. E detalhe, é um parasita intracelular. O que quer dizer isso? Ele precisa entrar dentro da célula. Ele tem que estar dentro de uma célula para poder ser ativo. Fora da célula, ele é inofensivo. Ele é obrigatório, ou seja, ele só consegue se multiplicar dentro de uma célula, porque tem alguns parasitas intracelulares que fora da célula se multiplicam e pode se multiplicar dentro da célula. Por exemplo, algumas bactérias. Fora da célula, elas se multiplicam. Dentro da célula, elas se multiplicam. Então, ela não precisa da célula para ocorrer a multiplicação.
Já os vírus, sim, obrigatoriamente, ele tem que entrar dentro de uma célula para ocorrer o processo. Por isso, alguns estados entraram chamado lockdown para combater o coronavírus, para impedir a entrada do vírus, consequentemente controlar a pandemia, ok? Então, a parte 2 da nossa aula foi basicamente essa. Então, na parte 2, nós trabalhamos a célula, sabemos que temos células procariótica e eucariótica. A diferença entre a procariótica e eucariótica é o núcleo, eucariótica com núcleo, procariótica sem núcleo. Toda célula tem membrana plasmática e tem citoplasma. A partir da célula, eu posso formar grupos únicos, formar o grupo multicelular. Quem vai ser ser multicelular? Representante do reino animalia, os animais, as plantas, no reino plantae, representante do reino fungi, que eu tenho os fungos multicelulares, e algas, que está dentro do reino protista. Quem é que apenas pode, quem é unicelular? Bactérias, reino monera, protozoário, reino protista, algas também, reino protista, tem algas unicelulares, e fungos. Também nós temos fungos unicelulares, está dentro do seu reino fungi, ok? E aí, essa é a parte da manhã, na primeira aula. Temos a parte da tarde, que nós vamos focar em bactérias, que foi o vídeo, esse é o vídeo 3, vai falar sobre as bactérias de interesse médico, as características gerais das bactérias, ok? Qualquer dúvida em relação a este conteúdo, entre em contato comigo, manda uma mensagem no PV e nós esclarecemos a dúvida. Lembrando, eu passei 2 atividades sobre o vídeo 1 e o vídeo 2. Essa atividade vai servir de pontuação extra na sua nota final e também de controle de frequência na participação da aula. A atividade foi postada no grupo, são 2 arquivos em PDF, com 10 questões cada um. Você pode responder diretamente no caderno e mandar uma foto para mim no PV, no WhatsApp, manda lá uma foto. Professor, está aqui a minha atividade. Lembrando, tome cuidado com a letra, se legível. Informando seu nome e sua turma. Ou você pode mandar por e-mail. Professor, eu prefiro digitar a resposta e mandar por e-mail. Também dá certo, ok? Manda por e-mail. Eu botei o meu e-mail também no grupo, viu? É jardel-jb@hotmail.com, ok? E novamente ressalto, leia a apostila. Qualquer dúvida em relação ao vídeo 2, que é sobre isso agora, entre em contato com o professor Jardel comigo, que eu vou esclarecer suas dúvidas, ok? E bom estudo!